Olá, Veste, tudo bom? Se você é novo por aqui, eu me chamo Janaína Portugal e esse é o Descomplicando a Cirurgia VET, o canal que vai te auxiliar a melhorar o seu atendimento clínico cirúrgico. Então, se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever no canal, ativar as notificações para que o YouTube te notifique sempre que tem um conteúdo novo por aqui. E curte esse vídeo para que ele alcance o maior número de veterinários e ajude a melhorar muitos atendimentos. O vídeo de hoje é a gravação da live que aconteceu lá no Instagram, então se você ainda não segue a gente no Instagram, aproveita para seguir. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo, @Descomplicando a Cirurgia VET. Aproveita também para seguir a gente no canal do Telegram e no Facebook. O vídeo de hoje é sobre emergências e urgências cirúrgicas. Tudo o que vocês precisam saber para diferenciar quando a gente tem uma emergência cirúrgica de uma urgência cirúrgica. E como vocês precisam agir no atendimento das principais patologias que podem ser caracterizadas como urgências ou emergências cirúrgicas. Então aproveita o conteúdo, beijinho! Vamos falar um pouquinho sobre as emergências e urgências cirúrgicas. Uma coisa que é muito importante, o principal que vocês têm que saber é diferenciar quando a gente tem uma emergência e quando a gente tem uma urgência cirúrgica, o que difere um do outro. Então é muito importante saber que as emergências cirúrgicas são aquelas patologias, aquelas doenças, traumas que necessitam de uma intervenção cirúrgica imediata. Naquele momento, Ana, o canal do Telegram tá um link na bio. Depois, quando terminar a live, é só ir lá na bio. Tem um linkzinho de site, só clicar ali que tem o canal do YouTube, do Telegram e do Facebook, tá? Então, as emergências cirúrgicas, elas são alterações que necessitam de uma intervenção cirúrgica de forma rápida, o quanto antes, tá? São patologias graves e que a gente não tem tempo de estabilização. Enquanto as urgências cirúrgicas, elas são patologias um pouco menos graves e elas permitem que a gente tenha um tempo de estabilização desse paciente, tá? Elas têm que ser feitas o quanto antes, mas não de forma imediata. Eu consigo realizar uma estabilização desse paciente, eu consigo, em alguns casos, aguardar resultados de alguns exames, algum exame de sangue, alguma coisa que seja crucial para a melhora do procedimento cirúrgico e anestésico, tá? E aí, alguns casos que a gente tem de emergência e urgência, em emergência a gente tem os sangramentos ativos, tá? Que podem ser por traumas ou que vão levar à ruptura de órgãos, vasos, ou através de rupturas de neoplasias, tá? Os órgãos mais comuns onde a gente tem neoplasias são o baço, fígado, que são órgãos parenquimatosos e hematopoéticos. Então, eles tendem a ter, quando tem neoplasias, eles tendem a crescer muito e podem ocorrer suas rupturas, tá? E aí vai sangrar e vai precisar de um procedimento cirúrgico emergencial, tá? Eu vou falar um pouquinho mais sobre o trauma daqui a pouco. Outras patologias que a gente tem são as hérnias diafragmáticas recentes, elas se tornam emergências. Eu postei alguns casos nos stories mais cedo, né, perguntando o que vocês achavam, se era emergência, se era urgência, e a maioria acertou quase todas, tá? É muito bom. E outros exemplos são as obstruções uretrais, onde a gente não tem sucesso na desobstrução. Porém, gente, não é quando a gente tenta desobstruir e de forma inadequada. Então, são aquelas obstruções que a gente tentou de forma adequada, tentar a desobstrução com animal sedado, com bloqueio perineal, com bloqueio de peridural ou bloqueio do nervo pudendo. Foi feita uma tentativa exaustiva e não conseguiu. E aí sim, isso se torna uma cirurgia de emergência, onde a gente precisa fazer uma penectomia de repente, tá? Ou, em alguns casos, tentativas de desobstruções
feitas de forma inadequada podem levar a rupturas dessa uretra. E aí isso também acaba virando uma cirurgia de emergência para a gente corrigir essa uretra ou então realizar a penectomia quando a gente tem rupturas de uretra peniana, tá? Cadelas prenhes, cesarianas, muitas vezes acabam... o trabalho de parto muitas vezes acaba virando uma cesariana de emergência, né? Muitas vezes os proprietários não fazem um acompanhamento gestacional da forma certinha, com exames de sangue, acompanhamento ultrassonográfico, e aí a cadela começa a entrar em trabalho de parto em casa, tá? E aí o que a gente tem que lembrar? A cesariana ela vai ser indicada quando a gente tem distocia fetal ou distocia materna, ou seja, quando por algum problema da mãe ela não consegue realizar o parto, seja por não ter abertura suficiente da cérvix, ou então um número muito grande de fetos, quando o feto é muito grande, quando o feto está em uma posição inadequada, está atravessado na cérvix, quando ela não tem dilatação. Tá? E aí a gente tem que lembrar que o parto, ele possui 3 fases, né? Então, na primeira fase, vai ser aquela fase onde a gente começa a ter a dilatação da cérvix e começa a ter contrações uterinas, que não são ainda perceptíveis. E é aquela fase onde a cadela começa a mudar o seu comportamento, ela fica mais inquieta, ela procura fazer um ninho, pode ficar anorética, com febre, tá? E essa fase ela tem que durar na cadela em torno de 4 a 24 horas e na gata de 2 a 12 horas. Então, se a gente tem mais do que isso, mais do que 24 horas nessa fase, já pode ser um indicativo de indicar uma cesariana de emergência, tá? E aí na segunda fase vai ser quando a gente tem o começo das contrações uterinas mais fortes, as contrações que são perceptíveis e começa a ter o nascimento, né? Onde o primeiro filhote ele tem que nascer cerca de até 4 horas após o início das contrações, tá? E o intervalo entre esses filhotes tem que ser de até 2 horas. E aí, isso nas cadelas, nas gatas esse intervalo é de torno de 5 a 60 minutos, tá? Então, se eu tenho um intervalo entre partos maior do que 2 horas, ou nas gatas maior do que 1 hora, lembrando que essa fase ela tem que durar no máximo 24 horas, então se eu tenho mais de 24 horas, a cadela pariu 2, 3 filhotes e ainda tem mais filhotes para nascer, possivelmente vai ser uma candidata para uma cesariana de emergência, tá? Então são fatores que a gente tem que levar em consideração quando o animal chega na clínica e deve ser encaminhado para fazer uma ultrassonografia. Porque nessa ultrassonografia que a gente vai avaliar a viabilidade desses fetos, tá? A gente vai avaliar os batimentos cardíacos e vai verificar se é indicativo da cesariana de emergência, tá? E esses filhotes, se eles estiverem com batimentos cardíacos abaixo de 180, já é indicado a realização de cesariana de emergência, tá? Se tiver abaixo de 150, aí realmente corre e faz a cesariana, tá bom? Outros casos a gente tem as piometras. A piometra eu coloquei um caso lá, né, no history. As piometras elas podem variar, então elas podem ser casos de urgências ou casos de emergência cirúrgica, tá? Então as piometras grandes, a gente sabe que a gente tem as piometras fechadas e abertas, né? Então, se eu tenho um caso de piometra grande com a cérvix fechada, ou seja, quando eu não tenho a saída dessa secreção para o meio externo, esse líquido ele vai se acumular ali dentro, tá? Então, se eu tenho uma piometra grande com cérvix fechada, é indicativo de uma cirurgia de emergência, tá? Normalmente as cadelas elas estão piores clinicamente, tá? São animais mais desestabilizados.
e necessitam de um procedimento de emergência para evitar que ocorra ruptura desses órgãos. Já as piometras menores, com pacientes mais estáveis, estabilizados, com cérvix aberta, são procedimentos urgentes, tá? A gente não precisa operar de emergência, a gente tem que operar o quanto antes, tá? Mas a gente consegue ter um tempo para estabilizar, caso seja necessário estabilizar, ou para aguardar um exame de sangue. A gente tem que lembrar que a piometra, ela pode levar a uma insuficiência renal aguda, tá? Por conta da toxemia, da endotoxemia sanguínea, por conta de sepse e tudo mais. Então, a gente pode aguardar a liberação de um resultado de um exame de sangue, principalmente para a gente avaliar leucócitos, avaliar ureia e creatinina, tá? Isso nas piometras pequenas, com animais estáveis e cérvix aberta, tá? Cérvix fechada, piometras grandes, grande risco de ruptura uterina, então, cirurgia de emergência, tá? Outros casos também que podem variar entre urgência e emergência, a gente tem os corpos estranhos, tá? Um corpo estranho, ele pode ser uma emergência cirúrgica ou pode ser uma urgência cirúrgica, tá? Varia muito da localização desse corpo estranho, do que é esse corpo estranho, tá? Então, se eu tenho um corpo estranho intestinal, normalmente ele vai ser uma emergência, tá? Se eu tenho um corpo estranho intestinal linear, ele vai ser uma emergência cirúrgica. Por quê? Porque ele vai causar o pregamento dessa alça intestinal, tá? Esse pregamento da alça intestinal vai causar obstrução da passagem do conteúdo fecal e pode levar a uma série de alterações sistêmicas, tá? Translocação bacteriana e, além disso, pode levar a uma ruptura mecânica da mucosa intestinal, tendo extravasamento de conteúdo intestinal para a cavidade peritoneal. Então, isso pode levar a uma peritonite, tá? Ele pode levar a sepsis posteriormente, tá bom? Outros corpos estranhos que causem compressão da mucosa, como bolinhas, brinquedos, vão causar compressão dessa mucosa intestinal, também vão fazer essa mesma coisa, vão levar a necrose ali daquela área por compressão dos vasos sanguíneos, tá? E aí também podem levar a ruptura e extravasamento de conteúdo intestinal, tá? Foi um caso que eu postei lá no History de um animal que apresentava corpo estranho intestinal já há algum tempo. Ele já tinha passado por 2 cirurgias de corpo estranho, então era recorrente, já tinha operado 2 vezes e acabou tendo essas rupturas, né? Se não me engano, era a 3ª cirurgia dele. E naquele caso eu precisei inclusive tirar um pedaço assim de uns 15 centímetros. Então, além da enterotomia, ele ainda precisou fazer uma enterectomia com anastomose, tá? Então, os corpos estranhos intestinais a gente tem que ficar de olho, tá? Os corpos estranhos esofágicos, gástricos e no início ali da porção mais proximal do duodeno, eles podem ser removidos por endoscopia, desde que eles não tenham ponta perfurante, tá? Não seja agulha, anzol, desde que não seja agulha, anzol, eles podem ser tirados por endoscopia. Então, é um procedimento menos invasivo, né? Não se trata de uma emergência, vai ser uma urgência. A gente tem que tirar aquilo dali o quanto antes para não causar esses problemas de compressão e tudo mais, mas eles podem ser tirados por endoscopia, tá? Quando a gente tem corpos estranhos pontiagudos, como agulha, anzol, tá? Se tornam procedimentos emergenciais também, tá? Por conta da possibilidade de ruptura. E aí, nesses casos, a gente não pode retirar por endoscopia, tá? Porque quando a gente puxa, a gente tem o risco de perfurar algum órgão e aí acabar precisando realizar uma esofagotomia por conta disso, tá? Que mais? Lembrando que as agulhas, quando elas andam, né, durante o movimento intestinal, já aconteceu comigo, cirurgias de trato gastrointestinal de corpo estranho, é sempre importante a gente explicar para o proprietário que a gente vai precisar de uma radiografia
se for algum objeto que possa ser visto na radiografia, no momento antes da cirurgia, tá? Porque ele pode andar junto com o movimento peristáltico e acabar indo para outra posição ou acabar sendo até mesmo eliminado e a gente não vê, tá? Então, o que já aconteceu de uma agulha, o animal tem engolido uma agulha, eu estava de plantão e ele chegou para operar. Quando a gente repetiu o raio-x, tinha sido feito em outra clínica, essa agulha ela estava lá embaixo no intestino grosso já, na região pélvica. Pela imagem radiográfica, ele aparecia dentro do bolo fecal. Então, assim, é um caso que vai precisar acompanhamento. Interna, espera aí 12 horas e vê se ele vai eliminar, tá? Nesse caso ele eliminou, então a gente não precisou fazer cirurgia. Tá? Então é sempre necessária essa avaliação clínica e com exames, tá? Para cada caso. A dilatação vulvogástrica também é muito importante, tá? E ela consiste em uma emergência clínica e cirúrgica, tá? Então ela não é só uma emergência cirúrgica, não adianta o clínico atender esse paciente, ligar para o cirurgião, falar que tem uma dilatação, diagnosticar, ligar para o cirurgião e esperar botar o animal no canil e esperar o cirurgião chegar, tá? É uma emergência clínica também, então ela precisa de estabilização pelo clínico. O clínico precisa realizar essa estabilização desse paciente, porque a gente tem que lembrar que a dilatação vulvogástrica, ela leva eu tenho o estômago distendido, bastante distendido e rotacionado, tá? Não vou explicar a fisiopatogenia agora, porque aí levaria outra live, mas essa dilatação e torção, ela leva à compressão de diversos vasos no organismo. E aí eu vou ter hipotensão, hipovolemia, bradicardia, eu vou ter uma série de alterações por conta dessa compressão venosa, tá? Então, o clínico, ele tem que saber realizar as manobras para descompressão, tá? Para a gente estabilizar esse paciente antes de entrar no centro cirúrgico. Porque se a gente anestesia esse animal desestabilizado, descompensado, as chances de óbito são muito maiores, tá? Então, tem que ser feita uma descompressão, seja por sonda nasogástrica, por sonda orogástrica ou por gastrocentese, tá? A gastrocentese não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá, gente? Vocês podem fazer sem medo. O estômago ele vai estar aumentado, então ele vai estar ocupando grande parte da cavidade abdominal, ele vai estar causando uma compressão diafragmática também, então o animal vai estar dispneico, vai estar com angústia respiratória, tá? Então a gente usa a agulha, o catéterzinho mais grosso, a catéter rosa, o 20, tá? E perfura ali na cavidade abdominal. Vai ser muito difícil você pegar outro órgão, porque o estômago vai estar bem grande, ocupando quase a cavidade inteira, tá? E aí perfurou, tira o mandril e deixa ele esvaziar, tá? E fluidoterapia intensiva para repor essa pressão, tá? Para quando o cirurgião e o anestesista chegarem, o animal está estabilizado, está bem, né? Mas mais saudável para passar por um procedimento cirúrgico e anestésico mais seguro, tá? Então é muito importante essa estabilização clínica, tá? Dilatação vulvogástrica é uma emergência cirúrgica e clínica, tá? Então necessita muito da colaboração do clínico, do intensivista, do plantonista, de quem tiver atendido esse paciente, tá bom? Tô seguindo o roteirinho aqui. Então vamos falar um pouquinho do trauma. O trauma que eu comentei lá, de rupturas e tudo mais, normalmente é o que a gente mais vai ter como emergências cirúrgicas, né? O traumatismo, atropelamentos, mordidas de outros animais, quedas, vão ser o que a gente mais vai ter como emergências cirúrgicas, tá? E quando chega o animal politraumatizado, traumatizado,
antes da gente pensar em algum sangramento, em alguma ruptura de algum hemoperitônio ou uroperitônio, a gente tem sempre que lembrar de fazer o ABC do trauma, tá? Por que isso é importante? Ele foi padronizado tudo direitinho, pra gente analisar do que mata primeiro para o que demora um pouco mais para matar. Então a gente tem sempre que lembrar de analisar primeiro as vias aéreas, ver se não tem nenhuma obstrução. Depois a oxigenação com com oxímetro. A expansão torácica, se tá tudo bem, tá? E depois a circulação, que vai ser o momento que a gente vai colocar ele num acesso venoso, vai ver se tem sangramento abdominal, sangramento torácico, tá? Então, como é que a gente visualiza esse sangramento? A gente pode visualizar esse sangramento, presença de sangramento ativo, por 3 jeitos, tá? Tem os métodos de FAST ou TFAST, né? Que a gente vai precisar de ter um ultrassonografista ou pelo menos saber ter um ultrassom na clínica, né, e saber manipular esse ultrassom. E aí você vai com o transdutor colocar em pontos específicos do abdômen e do tórax, e aí ali você consegue ver se tem sangramento, se tem líquido livre, na verdade, né, ou não. Um outro método é através da avaliação do hematócrito, que aí nesse método você vai precisar ter um laboratório ou um aparelho de verificação de hematócrito na clínica, tá? Para você avaliar esse hematócrito. Você vai coletar o sangue do animal, vai avaliar o hematócrito, vai recoletar esse sangue 15 a 20 minutos depois e reavaliar esse hematócrito. Se tiver uma queda ali de 5% desse valor do hematócrito, é porque a gente tem um sangramento ativo, tá? E o terceiro método, que é o que eu gosto mais, que só depende realmente de você e de uma agulha, que é a abdominocentese, que é a punção, tá? Ou a toracocentese, a punção abdominal ou a punção torácica, tá? E aí, na abdominocentese, a gente vai fazer essa punção através... A gente não faz a punção na cicatriz umbilical, por que não? Porque a gente tem o ligamento fusiforme ali. Então, se a gente fizer a punção na cicatriz umbilical, a gente pode ter um falso negativo, tá? Porque o ligamento ele vai obstruir o bisel da agulha e não vai vir sangue. E aí você vai achar que não tem sangramento, só que na verdade pode ter, tá? E aí, então, como é que a gente faz? A gente vai ter a cicatriz umbilical e a gente vai fugir 2 centímetros ao redor dessa cicatriz umbilical, tá? E a gente vai puncionar em 4 quadrantes, tá? A gente vai puncionar em 4 lugares diferentes pra gente pegar todo o quadrante do abdômen. E aí a gente pode usar, eu gosto de usar o scalp, tá? A literatura recomenda um catéter, mas eu prefiro o scalp, porque o catéter a gente vai introduzir o catéter, tirar o mandril e deixar só o gelco. O gelco entope mais fácil, dobra mais fácil, obstrui mais fácil, tá? Então acaba precisando de mais perfurações, porque você vai tirar e vai querer botar outro. Então eu gosto do scalp, normalmente eu uso aí um azul, vai depender muito do tamanho do animal também, né? Então a gente vai fugir 2 centímetros ao redor da cicatriz umbilical e vai puncionar nesses 4 lugares, tá? Lembrando que nos quadrantes superiores, do lado esquerdo, a gente tem o baço e do lado direito a gente tem o fígado. Tomar cuidado para não espetar esses órgãos, é difícil disso acontecer, tá? Mas a gente tem que tomar esse cuidado. E aí a gente vai puncionar. E aí nessa punção pode vir sangue, pode vir urina ou pode não vir nada, tá? Se vier sangue, a gente tem que saber analisar se esse sangue é por um sangramento ativo ou se é porque você acabou puncionando algum vaso ou algum órgão, tá? Então, como é que a gente avalia isso? A gente vai puncionar, veio sangue? Ok. Deixa ele ali no cantinho por volta de 5 minutos enquanto você vai fazendo outras coisas. Se esse sangue não coagular, é porque é um sangue de um sangramento ativo, tá? Porque eu tenho sangramento ativo. E como é que eu sei isso? O líquido intraabdominal, ele possui
fatores anticoagulantes. Então, quando eu tenho sangramento, as plaquetas desse sangue elas vão ser desativadas, né, inativadas, e aí eu não vou ter a coagulação. Então, o sangue de um sangramento ativo, ele não coagula. Se ele coagular nesses 5 minutos, é porque possivelmente você puncionou um vaso ou puncionou um órgão, tá? Então, se você coletou, veio sangue, o sangue não coagulou, tem sangramento ativo, emergência, chama o cirurgião, tá? Uma coisa importante, o uroperitônio, ele vai vir com o cheiro de urina bem característico, tá? Uma coloração de urina bem característica, mas também existem métodos laboratoriais onde você pode ter a certeza que foi realmente por uma ruptura, que é realmente urina que tem ali naquela cavidade, onde você pode analisar esse líquido, tá? Avaliar a creatinina desse líquido. Se for realmente urina, a gente vai ter uma creatinina 2 vezes maior do que a creatinina sanguínea, tá? Então, é uma opção, tá? Se quiser ter certeza, mas normalmente o cheiro, a coloração e os exames de imagem já vão fechar esse diagnóstico, tá? Na ultrassonografia, você pode realizar a sondagem desse paciente e injetar a solução fisiológica, Ringer lactato, que se tiver ruptura vesical, por exemplo, você vai ver que o líquido que você injetou, ele vai sair, tá? Você vai ver esse líquido saindo, a bexiga ela não vai encher, né, com o líquido, e você vai perceber ela saindo ali, tá? Outra opção é com raio-x também, se você vai passar uma sonda e injetar gás, ar nessa sonda. Se tiver rompimento, você vai ver todo esse gás, esse ar na cavidade abdominal do animal, tá? E não dentro da bexiga. Nesses casos de traumatismo, tem um detalhe muito importante, que é o sinal de Cullen. E o que é isso? São aqueles hematomas que ficam na parede abdominal, na pele do animal ali, que muitas vezes são confundidas com lesões superficiais, com escoriações, com algum roxo, com alguma pancada, tá? Mas existem estudos que mostram essa relação do sinal de Cullen, que são essas manchas roxas, com sangramento intraabdominal ativo, tá? Então, se você tem manchas roxas avermelhadas na parede, ali na pele do animal, funciona também, porque possivelmente vai vir sangue, mesmo que ele não apresente nenhum sinal que você ache que possa apresentar de ter algum sangramento ativo ali, tá? Então, funciona sempre, tá? E aí, outra coisa importante é a transfusão sanguínea. Não adianta nada vocês recomendarem a transfusão sanguínea no pré-operatório, tá? Porque enquanto o animal estiver perdendo sangue, a quantidade de sangue que você colocar para dentro, ele vai perder no sangramento, tá? Então, a gente espera iniciar o procedimento cirúrgico. E aí, essa transfusão vai ser no transoperatório ou no pós-operatório imediato, tá? Assim que a gente conter essa hemorragia, a gente inicia a transfusão. Naqueles casos que a gente não tem banco de sangue próximo, onde não está conseguindo sangue compatível para o paciente, a gente pode realizar também a autohemotransfusão, tá? Então, vai ser o procedimento feito dentro do centro cirúrgico, onde aquele sangue abdominal vai ser coletado e vai ser transfundido no próprio paciente, tá? É uma opção muito boa para esses casos onde a gente não consegue ter acesso ou não está conseguindo, de madrugada, por exemplo, a gente não consegue contato com o banco de sangue, tá? Agora falando... Obrigada. Agora falando um pouquinho da hérnia diafragmática, né? A hérnia diafragmática, ela também na maioria das vezes ela é traumática, né? Ela pode ser traumática ou pode ser congênita, mas aqui a gente vai falar da traumática. E como é que ela acontece?
A hernia diafragmática ela vai acontecer quando a gente tem um animal que ele não se defende do trauma, tá? Então eu tenho um animal que ele está relaxado ali no momento do trauma, normalmente atropelamento, queda. Então eu tenho músculo diafragmático relaxado, os órgãos diafragmáticos relaxados e a parede abdominal, os músculos todos relaxados, tá? Então quando ele tem o trauma, o atropelamento ou a queda, eu vou ter um aumento brusco da pressão intraabdominal. E aí os órgãos, quando eles impactam com o músculo diafragmático relaxado, ele se rompe, tá? Ele se rompe, então eu vou ter a perda do músculo diafragmático, da sua continuidade e a passagem dos órgãos abdominais para a cavidade torácica. E aí isso, o que vai acontecer? Eu vou ter uma diminuição do espaço torácico, então eu vou ter uma diminuição do espaço que o pulmão vai ter para expandir, tá? Então são animais que vão chegar em angústia respiratória, com dispneia, podem chegar cianóticos, tá? São animais que normalmente quando posicionados com a parte anterior para cima, né, quando sentados ou em pezinhos, eles tendem a respirar um pouco melhor, tá? Mas a gente não pode realizar o raio-x com animal descompensado. Então, sempre lembrar de compensar, oferecer oxigênio, realizar a punção, que a gente pode ter pneumotórax, hemotórax, contusão pulmonar ou hérnia diafragmática, para a gente poder diferenciar, tá? Funcionou, não veio sangue, não veio ar, possivelmente é hérnia ou contusão pulmonar, tá? E aí com o paciente estabilizado, sedado se for necessário, tá? Para diminuir a angústia respiratória, aí sim a gente vai fazer um raio-x para verificar se é realmente essa hérnia diafragmática, tá? E aí no raio-x a gente vai ver, né, a perda da continuidade do músculo diafragma. E aí agora, a gente opera ou não opera se diagnosticar, tá? As hérnias diafragmáticas, elas vão ser sempre cirúrgicas, tá? Sempre cirúrgicas. Nesses casos agudos, vão ser emergenciais, tá? Então, a gente vai operar sempre o quanto antes, desde que o animal esteja estável, tá? Para evitar que a gente tenha uma compressão pulmonar muito longa por muito tempo, evitando assim que ocorra a telectasia e posteriormente pode levar a um edema por expansão na cirurgia, podendo levar a pneumotórax, tá? E evitando aderências também, tá? Em muitos casos, quando essas hérnias elas se tornam crônicas, alguns animais eles sofrem o trauma, eles estabilizam ali num momento, mas acabam estabilizando. Então, às vezes, animais de rua, tá? Ou até mesmo hérnias congênitas, eles compensam e conseguem viver com essa hérnia aí compensada. Mas o que acontece? A gente vai ter aderências que vão ocorrer do tecido pulmonar com o fígado. Normalmente, o fígado e o estômago são os órgãos que mais herniam para a cavidade torácica, tá? O fígado é o que mais vai herniar, por ser um órgão de maior massa ali na cavidade abdominal e mais próximo do diafragma, tá? Então, normalmente ele é o que mais hernia. Então, a gente pode ter aderências do fígado com o lobo pulmonar. Então, muitas vezes em hérnias crônicas, a gente vai precisar realizar lobectomias pulmonares, lobectomias hepáticas, ou até mesmo enterectomias, tá? Caso a gente tenha encarceramento de alça intestinal ali na hérnia, tá? Então, se você diagnosticou uma hérnia crônica porque o animal precisou fazer um raio-x para avaliação cardiológica, por exemplo, e aí viu lá uma hérnia crônica, animal compensado, sem nenhuma alteração, é sempre importante a gente explicar para o proprietário, tá? O que é isso, o que é a hérnia, recomendar o procedimento cirúrgico, tá? Porque o que acontece? Por mais que ele esteja compensado, ele pode descompensar a qualquer momento
e ele tem uma qualidade de vida bem menor do que um animal com a capacidade de expansão pulmonar normal, tá? Então, normalmente são animais mais quietos, menos ativos, tá? Que não conseguem expandir, não conseguem respirar da melhor forma possível, tá? Então, sempre indicar a cirurgia e explicar para o proprietário que os riscos são grandes, tá? Explicar que pode ser necessária a retirada de um lobo do pulmão ou do fígado, tá? Isso é extremamente importante, tá? Então, hérnia diafragmática, gente, sempre recomendar a cirurgia, seja ela crônica, seja ela aguda. E na aguda, ela se torna um procedimento urgente, emergência, por conta dessa diminuição da expansão pulmonar, tá? Outro caso que eu postei também lá nos stories foram as hérnias no modo geral, né? Hérnia inguinal, o caso que eu postei foi uma hérnia inguinal traumática. E o que acontece? As hérnias, elas podem ser procedimentos eletivos não, mas procedimentos que a gente pode planejar, pode solicitar os exames necessários, ou podem ser procedimentos urgentes, tá? E como é que a gente vai saber isso? As hérnias inguinais, perineais, quando você examina o animal, você consegue palpar o anel inguinal, você consegue reduzir essa hérnia, ou seja, você consegue colocar as vísceras que estão herniadas de volta para a cavidade abdominal sem dificuldades, isso indica que não tem aderência das vísceras com o anel, tá? Então, são animais são casos onde você consegue pedir exame de sangue, avaliar uma consulta cardiológica, dependendo da idade desse paciente, tá? Você consegue realizar os exames pré-operatórios necessários para ter uma cirurgia mais segura, tá? Mas em casos onde eu tenho hérnias com encarceramento, hérnias irredutíveis com aderência, esse procedimento ele se torna mais urgente, tá? Por que ele se torna mais urgente? Porque quando a gente tem encarceramento das vísceras na hérnia, é porque a gente tem um anel herniário muito pequeno e a víscera que saiu, ela se torna edemaciada, inflamada, e aí ela não consegue retornar. E quando ela não consegue retornar, eu vou ter complicações venosas, comprometimento venoso dessa víscera, tá? Se for, por exemplo, uma bexiga que está herniada, com encarceramento, o animal ele não vai conseguir urinar, e aí eu vou ter várias alterações secundárias por conta disso, e sistêmicas, então pode levar a uma intoxicação urêmica, que eu vou ter aumento de ureia e creatinina no organismo, tá? Então a cirurgia ela se torna uma cirurgia mais emergencial, tá? Se eu tiver intestino, por exemplo, nessa hérnia, tiver intestino encarcerado, também vai se tornar uma emergência. Qualquer hérnia encarcerada tá irredutível, porque eu não vou ter a vascularização desse órgão vai ficar comprometida, eu não vou conseguir, o bolo fecal não vai conseguir passar por ali para ser eliminado, tá? E pode ter necessidade posterior, em casos mais graves, da ressecção dessa alça intestinal, tá? Sendo necessária uma enterectomia e anastomose, o que vai fazer com que o procedimento cirúrgico seja mais longo, e o pós-operatório, a recuperação desse paciente também vai ser mais longa e mais arriscada, tá? Então, as hérnias podem ser procedimentos mais programados e planejados, ou podem ser procedimentos urgentes, tá? Bom, gente, eu acho que dos casos que eu me planejei em falar hoje foram esses, tá? Os fetos mortos, eles são quando a gente não conseguiu passar para uma cesariana de emergência, quando o tutor não leva o animal pra gente. E quando chega, os filhotes já vieram a óbito, tá? O ideal é que se opere o quanto antes, tá? Para não levar a um quadro de intoxicação.
Mas se eu não tenho mais contração, que quando eu tenho fetos mortos e ainda tenho contrações, a gente tem risco de ruptura desse útero, tá? E aí vai levar a contaminação abdominal. Se eu tenho fetos mortos e a cadela não tá mais fazendo contração, a gente pode fazer um exame de sangue, tá? Esperar aí um tempinho para dar uma estabilizada, se for necessário, para fazer um procedimento cirúrgico anestésico mais seguro também, tá? Então acho que foram esses os casos que eu programei para falar aqui hoje, tá? Não sei se ficou alguma dúvida, se querem perguntar alguma coisa, mas a princípio foi isso. Agradeço a presença de todos, tá? Se ficou alguma dúvida, pode perguntar aqui ou mandar lá no direct que eu vou responder. E lembrar de entrar lá no canal do Telegram, no YouTube. Eu vou postar esse vídeo, vou deixar esse vídeo salvo aqui no Instagram. E vou postar, depois eu vou postar no YouTube também, tá? Obrigada. Então, muito obrigada a presença. Muito obrigada a presença de todos. Tá? Espero que tenham gostado. Podem mandar as perguntas e não deixem de entrar lá no Telegram, tá? Obrigada. Obrigada, gente. Vou encerrar aqui então, tá? Acho que não ficou nenhuma dúvida. Qualquer coisa eu respondo. Beijinhos.